vamos ver. Boa noite, boa noite. Deixem-me só ver se está aqui também no Facebook. Após uma interrupção de 15 dias, voltando, Ana Cristina Arruda Lima, bem-vinda, muito bem-vinda, minha linda. Após uma semana, não, 15 dias, pelo menos sem leitura, voltamos novamente com o livro da Ana Patrícia Chagas, Encontra o Seu Lugar no Mundo. E estamos na página 105. James Donovan, bem-vindo. Deixem-me só aguardar enquanto fazemos aqui um compassozinho de espera. Vamos falando. Nós vimos nesta leitura da última vez, falamos no o que é que pode ser acedido através da consciência daqueles que já partiram. A minha cadela tem sempre um sentido enorme de oportunidade e aproveitou este momento para ir beber água e fazer barulho. Mas parece que acalmou novamente. Então, eu esqueci-me de pôr aqui o telemóvel sem interrupções, espero que não haja interrupções. Então estava eu a dizer que nós falamos no que é que nós podemos aceder enquanto consciência dentro de um campo familiar, não é? O que é que nos fascina e o que é que nos assusta, já vimos isso nas constelações familiares. Então, fazer uma constelação familiar é olhar para a nossa origem, é olhar para aquilo que envolve a nossa origem e principalmente aquilo que nós não queremos ver e ir recolher cada pedaço da nossa história. As constelações familiares, elas assentam na neurociência, na abordagem corporal em geral, nos estudos somáticos e no trauma. Aliás, na última vez que lemos, a Ana Patrícia fala aqui também no Peter Levine, que trata de uma forma, aborda muita coisa sobre o trauma, aborda sobre as questões de experiências traumáticas e isso é trazido também para as constelações familiares, porque o trauma não está só naquelas situações muito complicadas e muito duras, pode estar em outras situações, não é só em situações catastróficas, não é? Pode ser noutras situações, desde que nós não saibamos responder àquela dor, àquela situação, ela pode ser um trauma. Então, as constelações familiares também assentam no trauma, também assentam nas abordagens do inconsciente, na teoria dos campos morfogenéticos, que também já falamos aqui, na epigenética, e nós reproduzimos o sistema, não só o sistema onde nós estamos inseridos, mas também o sistema social, ou seja, nós não reproduzimos apenas o nosso sistema familiar, mas reproduzimos também o sistema social e coletivo onde estamos inseridos. E estes sistemas, que são complexos e são difíceis de serem modificados, e as constelações de Bert Hellinger apareceram para nos oferecer essa possibilidade de nós encontrarmos os parâmetros centrais que permitem a mudança nesse sistema familiar, nesse sistema coletivo. A doutora Ursula Frankie Bryan fala sobre isso. Então, o objetivo de uma constelação é, no fundo, restaurar a ordem, criar uma ordem pela primeira vez, muitas das vezes, proceder ao equilíbrio entre as trocas, entre o dar e o receber, fazer reconciliação, conseguir uma justiça no direito de pertencimento, porque todos nós queremos pertencer e muitas vezes estabelecemos lealdades sistémicas com base nisso. No fundo, é trazer ordem, é trazer estabilidade, é trazer uma nova imagem
de solução, é um trabalho de percepção do campo familiar. E já feita aqui, Maria Rocha, bem-vinda, já feita aqui esta abordagem e o centralizar aquilo que nós temos vindo a falar, vamos hoje então para a continuação do livro da Ana Patrícia Chagas, Encontra o Seu Lugar no Mundo, este livro que nos fala então sobre as constelações familiares. Maria Rocha, bem-vinda, minha querida. E estamos na página 105 e vamos começar a falar sobre as verdades inconvenientes, a coragem, a força e o radicalismo de Bert Hellinger. Boa noite. Então, a Ana Patrícia diz que na primeira vez que viu o Bert Hellinger, ele estava a facilitar um trabalho de constelações ao lado da sua esposa Sophie, lá no Brasil. E eram cerca de 1000 pessoas num espaço completamente lotado em São Paulo. As falas e as intervenções de Bert Hellinger eram sempre motivo de admiração e de críticas, como tudo que é novo, não é? Ele falava com um estilo diferente, sem qualquer preocupação em agradar, e tratava de qualquer tema sem nenhum preconceito moral. Permitia que as constelações fossem filmadas, fotografadas e, com o seu jeito de ser alemão, parecia, especialmente para os brasileiros, muito duro e muito austero. A sua presença, o seu silêncio e o seu olhar impactaram Ana Patrícia, bem como a forma como ele lia com grande rapidez e precisão os campos das pessoas, as posturas internas delas e se colocava ao serviço da constelação diante do tamanho público, sem qualquer temor. Como veem, como ele lia o campo. Então, como eu dizia no início, as constelações elas abordam também não só a neurociência, assentam não só na neurociência, mas também na leitura dessa abordagem corporal geral, ok? Nas questões do inconsciente, na abordagem desse inconsciente, na epigenética, mas como vocês veem também na leitura corporal. Portanto, isto está implícito aqui quando ela diz os campos das pessoas, as posturas internas e na forma como ele lia com rapidez e precisão essas pessoas, as suas posturas corporais. Então, ele deixava-se guiar até às últimas consequências e podia acertar ou errar com a mesma força e convicção. Era humano, imponente e já estava no inverno da vida, com mais de 85 anos. Quem sabe o que é a teoria dos setênios sabe que a partir de nós temos as 4 estações do ano na teoria dos setênios e nesta fase, que é a última fase, não é? É a fase do inverno. Bem-vinda, Cristina Gonçalves. Ele era destemido, confrontador e muito conectado com o seu propósito maior de mostrar e popularizar o trabalho revolucionário das constelações familiares. Tudo estava ao serviço desse propósito. E a coragem de Bert Hellinger sempre me impressionou, diz Ana Patrícia. A ele é atribuída a forma muito difundida a honra de ter sido o criador das constelações familiares. No seu último livro autobiográfico, que é O Meu Trabalho e a Minha Vida, é um livro que eu aconselho vivamente a leitura, Bert Hellinger remonta o caminho intelectual e profissional que trilhou e todas as influências e abordagens que juntas desaguaram nas constelações familiares sistematizadas, ampliadas, difundidas e acrescidas das suas atribuições geniais. Nesse caminho de construção, ele tem uma brilhante contribuição, uma coragem ferrenha de levar ao grande público uma linguagem da alma com as suas implicações, muitas vezes polémicas, dos grandes emaranhamentos sistémicos que envolvem as famílias. Na sua autobiografia, portanto, neste livro, O Meu Trabalho, a Minha Vida,
ele vai nomeando e honrando diversos outros autores que o impressionaram, que o influenciaram e que contribuíram de forma decisiva para o método que ele criou e difundiu tão amplamente. Entre eles vai falar em nomes como o psicólogo Arthur Janov, criador da terapia primal, com quem Bert esteve pessoalmente e fez uma formação. Vai falar do médico e psiquiatra Eric Berne, do criador da teoria do script análise transacional, que Ellinger também conhece através das experiências de uma ex-aluna de Berne, e mostra muitas vezes os estudos, por exemplo, de Milton Erickson e os principais, que ele também adotou. Ellinger também cita 2 trabalhos significativos que antecederam a formação das constelações familiares, como seja a reconstrução familiar e a escultura familiar da Virginia Satir, e o trabalho pioneiro também do Ivan não consigo dizer, do Ivan Nagy. Além disso, naturalmente, fala na Gestalt de terapia e no trabalho de Carl Jung, no qual também Ellinger se baseou, Bert Hellinger se baseou, e tantas outras abordagens importantes que juntas teceram esta trama filosófica ou fenomenológica das constelações. Então, após honrar e descrever todas as suas influências, afirma: a constelação familiar não foi um conhecimento que caiu do céu para mim. E, portanto, como veem, também estão aqui a neurociência, a abordagem, além da abordagem corporal, o estudo dos processos somáticos, o estudo do trauma, a epigenética, a teoria dos campos morfogenéticos. Muita coisa está por trás deste pensamento e desta criação deste fenómeno das constelações sistémicas. As falas radicais do Bert Hellinger têm sido muitas vezes interpretadas fora do contexto. A maioria dos seus livros são transcrições de workshops e de cursos, e várias das afirmações estão emolduradas dentro desse drama familiar, ou de uma pessoa ou de uma família específica que, naquele contexto, naquele exato momento, funcionavam de uma forma. Mas não devem ser feitas como verdades absolutas. Ou seja, como diz Ana Patrícia, não creio que ele quisesse fazer destas falas verdades universais, dogmas ou conceitos teóricos. Portanto, não devem ser entendidas desse modo. E Hellinger era um homem tão radical na sua adesão ao mundo da alma, no seu trabalho persistente que durou até ao fim da sua vida, e que ele andou por todo o planeta a fim de o demonstrar de uma forma incansável, este método potente e revolucionário para o qual ele contribui de uma forma tão genial. Ele foi, ora umas vezes endeusado, ora outras vezes duramente criticado, especialmente na Alemanha, onde colocou nazis e judeus vítimas do Holocausto frente a frente nas constelações familiares. Como eu vos dizia há pouco, nós não reproduzimos no nosso sistema apenas o nosso sistema familiar, nós reproduzimos também o sistema social e o sistema coletivo. Portanto, é natural, daí o trabalho de Hellinger, pegar nos nazis e pegar, aliás, Bert Hellinger, alemão, não é? E pegar nos judeus e do Holocausto e pô-los frente a frente em constelações familiares, dando a ambos o mesmo lugar. Imaginem o quanto isto era revolucionário. Maria Alcina, bem-vinda. Cecília, bem-vinda, minhas lindas. E então, obviamente que isto levou a que muitas vezes ele fosse endeusado, outras vezes fosse duramente criticado, porque dar, na altura, o mesmo lugar a um judeu do Holocausto e a um nazi
é algo complicado. Ainda hoje nós temos muitos preconceitos em relação ao nazismo, por exemplo, não é? E olhamos para eles como os maus da fita, como, não como pessoas inseridas num determinado sistema. Eles são os opressores e os judeus do Holocausto são as vítimas. Não quero com isto tirar o lugar, não é? A nenhum. O que eu quero dizer é que Bert Hellinger deu a todos eles o mesmo lugar, sem hierarquia, sem haver este peso de opressor e vítima. Afirmando que todos somos iguais diante da força maior que nos guia e radicalizando a sua crença absoluta na natureza humana e na inclusão da luz e sombra em cada indivíduo. Então, ele foi chamado de nazista e fortemente hostilizado por ter feito este papel. Mas reparem, todos somos iguais diante da força maior que nos guia e a sua crença absoluta na natureza humana e na inclusão da luz e sombra de cada indivíduo. A página, por favor. Estamos na página 107, mesmo no final da página 107. Maria Alcina. Nós tínhamos ficado na página 105, só li um bocadinho. Então, mesmo assim, Bert Hellinger seguiu pelo mundo. Vamos para a página 108. E este movimento da constelação familiar, quando nos expõe diretamente aos movimentos internos ocultos da nossa própria alma, quando coloca povos e nações em conflitos, vítimas e perpetradores diante uns dos outros, o que é que ele faz? Ele propõe a inclusão de tudo e de todos e a entrega a um movimento maior. A um movimento diante do qual todos nós, seres humanos, somos iguais. E esse entendimento é absolutamente radical. Levar-nos para o entendimento de que todos nós somos iguais perante uma força maior, todos nós temos momentos de luz e sombra, todos nós ocupamos o mesmo lugar, não é? Isto é, de facto, um entendimento absolutamente radical. E por isso é que, quando nós olhamos para um sistema, o nosso sistema, e vemos que nós somos o sistema familiar onde nós estamos inseridos, mas também o sistema social e coletivo a que pertencemos, este é um sistema, estes sistemas são difíceis de serem modificados. E, de facto, as constelações familiares de Bert Hellinger aparecem para nos possibilitar, para nos oferecer a possibilidade de mudar os parâmetros centrais que permitem a mudança do nosso sistema familiar, a mudança das nossas crenças. Permitem nós podermos ir trabalhar traumas, ok? Permite-nos, no fundo, restaurar uma imagem. No fundo, a ideia de uma constelação familiar é sempre trazer uma nova consciência, uma nova imagem, uma imagem de solução, uma imagem de com um novo, dando a todos o mesmo lugar, não é? Com uma nova percepção do campo familiar. Quais são as advertências? Ana Patrícia fala aqui das advertências durante uma constelação familiar. Então, durante uma constelação familiar, uma semente é lançada na terra e, a partir daí, o trabalho leva um tempo para florescer, como qualquer semente, não é? É o tempo da natureza interior do cliente. Às vezes as pessoas chegam a uma constelação familiar e querem sair da constelação familiar com tudo mudado. Não, há um tempo em que essa semente é plantada e há uma interiorização e, portanto, tal como na sementeira, na natureza, nós não lançamos a semente à terra e a semente brota imediatamente. Há um tempo
para que essa possa florescer. Assim acontece nas constelações. E por isso é que deve haver um intervalo entre as próprias constelações. Quando a pessoa faz uma constelação, não deve fazer constelações semanalmente ou quinzenalmente. Há um tempo para que haja espaço para esse florescer da natureza interior, não é? Para que aquilo seja, para que a nova imagem, essa imagem de solução comece, através das sementes que foram colocadas na constelação, comece a brotar, comece a nascer, para que venha uma nova percepção e se crie uma nova percepção do campo familiar. Então é importante avisar ao cliente sobre as possíveis reações que podem ocorrer depois de participar de uma constelação, como já foi dito anteriormente, não é? Podem haver diversas reações físicas, como já falamos, mas a grande notícia é que os entendimentos, as libertações, as inclusões dos que foram apartados são movimentos de mudança profunda que permanecem com as pessoas. E o impacto de algumas constelações pode levar anos para ser assimilado totalmente, e os seus efeitos traduzem-se num novo movimento de alma que, de alguma maneira, repercute em todos os membros da nossa família. Já noutras situações, as mudanças podem ser até imediatas. O que precisamos entender é que cada caso, cada questão, cada sistema familiar, as soluções apresentam-se de forma única, profunda e específica e não podem ser universalizadas. Por isso também não podemos pegar nas falas que se retiram dos livros de Bert Hellinger e fazer disso falas universais, fazer disso dogmas, porque tudo vai sendo. Cada família é única, cada constelação é única. Uma constelação não é mágica. Ela não é um processo em si mesmo, com toda e qualquer ferramenta terapêutica. A força dela concentra-se no movimento interno dos indivíduos. E, portanto, é preciso fazer um caminho de reconciliação, de inclusão, de equilíbrio, de restauração da ordem. Como eu vos disse há bocado, um dos objetivos da constelação familiar é exatamente esse, é restaurar a ordem, é criar a ordem, se calhar até pela primeira vez, é equilibrar as trocas, é a tal reconciliação, a tal justiça no direito de pertencer, no direito de pertencimento, é trazer a ordem e trazer a estabilidade. E isso vale para todos. É preciso fazer um movimento interno da solução, apontando na constelação, sem atribuir o poder da transformação ao constelador ou à ferramenta. Sem atribuir o poder da constelação ao constelador ou à ferramenta. O poder não está fora. É a semente que é colocada, é o movimento interno que é feito que tem esse poder. Somos nós. Só eu posso mudar a minha história. E não o terapeuta. A ferramenta ou o terapeuta, nada podem fazer diante da nossa realidade interior e diante do nosso sistema. A única coisa que um terapeuta ou a constelação pode fazer é respeitar o nosso próprio movimento. Então, quais são os limites das constelações familiares? Não é sempre que vai ser necessário fazer uma constelação familiar. Nem sempre a constelação familiar é a ferramenta a ser utilizada. Não é para toda a gente e não é para qualquer momento da nossa vida. Então existem algumas pessoas que talvez precisem de um trabalho de libertação de certas cenas que precisam de ser descarregadas a nível somático, não é? Por isso a constelação também trabalha
os estudos somáticos, não é? Com a neurocirurgia e com a abordagem somática e dos traumas. Não é? Algumas pessoas estão muito ativas em relação às experiências traumáticas. Perdi-me aqui na leitura. Existem algumas pessoas que talvez precisem de um trabalho de libertação de certas cenas que precisam de ser descarregadas ao nível somático. Exatamente. Algumas pessoas estão muito ativas em relação às experiências traumáticas que viveram, como podem ser assaltos, mortes, violências, catástrofes, acidentes, ameaças, abusos, etc. E Peter Levine fala sobre isto, sobre o trauma. E em muitos casos existe uma interação com a constelação familiar. Digo isso porque em alguns casos específicos as pessoas não conseguem soltar, ir para além, atravessar a dor no trabalho sistémico porque se encontra muito fixada naquilo que aconteceu e muito traumatizada. Quando isso ocorre, recomendo as sessões das experiências somáticas, que a sigla em inglês é Somatic Experience, que normalmente aparece como SE. E o lindo trabalho desenvolvido por Peter Levine, que tem terapeutas treinados em vários países do mundo. No Brasil temos excelentes professores e terapeutas em diversas capitais. Agora, é preciso lembrar que não existem regras, que o diagnóstico depende do olhar e da escuta treinada do terapeuta constelador, pois estamos a atuar sempre num campo sutil. E o que é mediação? Qual é o papel da constelação sistémica? O que é mediação? Nas constelações familiares, muitas informações necessárias ao entendimento do desenvolvimento da alma que uma pessoa precisa de fazer podem ser acedidas diretamente por ela, seja para desativar uma lealdade sistémica, e quantas vezes nós temos lealdades sistémicas pela ideia de pertencimento, não é? Criamos essas lealdades sistémicas, como eu venho falando aqui, ou para desbloquear o fluxo de amor entre ela e a sua mãe ou qualquer outra pessoa muito importante na sua família. Para curar um emaranhamento com o destino de um ancestral, ou ainda para encontrar uma solução sistémica para um conflito, a melhor possível para todos os envolvidos, ou seja, criar uma imagem de solução. Muitas vezes, quando nós, por exemplo, fala aqui dos emaranhamentos ou das situações de amor entre uma mãe e uma filha, etc. E principalmente nas questões dos emaranhamentos de um nosso ancestral. Sempre que nós não concordamos com o destino de alguém, sempre que nós entramos no julgamento, sempre que nós entramos nos achismos e queremos, por exemplo, que os nossos pais façam de uma forma porque nós achamos que sabemos o que é melhor para eles, nós acabamos por nos emaranhar em algo que não é nosso. Imaginem assim, porque é que nós conservamos, todos nós vivos, os acontecimentos difíceis? E em contrapartida nós esquecemos como fomos cuidados, como fomos estimadas, como fomos amadas, como fomos abraçadas, como fomos alimentadas. Porque é que nós esquecemos esses momentos e só nos concentramos nos momentos difíceis? Porque estamos no achismo, estamos no julgamento, estamos desfocados, estamos emaranhados. Não aceitamos aquilo que recebemos como sendo suficiente, não é? Não aceitamos, às vezes achamos que recebemos menos, estamos num julgamento, do que aquilo que gostaríamos de ter recebido. Às vezes achamos que os nossos pais deviam ser de uma forma
etc. Sempre que nós estamos nessa... claro que todos nós temos temos heranças que trazemos do nosso sistema familiar, heranças difíceis, não é? Mas são exatamente aquelas que nós precisamos. Porque é que todas aquelas que carregam algum sofrimento, que mais não é algo para nós despertarmos, para nós olharmos, porque é através dos momentos difíceis que nós evoluímos, que nós crescemos, porque é que tudo aquilo que tem um certo sofrimento, nós não aceitamos e ficamos na postura do julgamento. Se nós pensarmos que nós construímos as nossas vidas em função de recordações, muitas delas traumáticas, outras não, e que todas, mesmo aquelas que são traumáticas e de sofrimento, nós temos a possibilidade de as transformar, desde que saibamos aceitar as coisas da forma que foram, do jeito que foram, porque era aquilo que nós podíamos receber e que nós precisávamos. Isto é uma forma de transformação. Mas a verdade é que nós não olhamos para isso assim. Nós ficamos colados, amarrados às questões de sofrimento, aos traumas. E então muitas vezes isso impede-nos de fazer as pontes, de fazer as tais criações, e por vezes a constelação familiar não é suficiente. Muitas vezes temos de facto que ir através do tratamento do trauma e de tudo mais para fazer essa reconciliação e restaurarmos a ordem, ou criarmos uma ordem pela primeira vez e criarmos a tal imagem de solução, não é? Isto é um trabalho que demora o seu tempo e que depende da nossa força interior, da nossa... nós recebermos a semente e deixarmos que essa semente vá germinando dentro de nós. Então esta mediação, muitas vezes, como diz aqui a Ana Patrícia, é o tal movimento de alma que nós precisamos de fazer para desativarmos essas tais lealdades sistémicas, para desbloquearmos os fluxos que impedem o amor de chegar até nós, não é? Para criarmos a tal ordem e sairmos dos emaranhamentos com o destino dos nossos ancestrais, no fundo para encontrarmos a tal imagem de solução, a tal solução sistémica para um determinado conflito. Aquela solução sistémica há de ser aquela, como Ana Patrícia diz aqui, a melhor possível para todos os envolvidos. Então o indivíduo, continuando na página 110, porque avancei aqui, o indivíduo não está preso ao repertório de interpretações do constelador, ou nem precisa tomar como verdade tudo aquilo que está a ser dito sobre ele. Os representantes, portanto, que literalmente são escolhidos para o campo e que literalmente nas suas posturas corporais, nos seus gestos, nas suas emoções e algumas vezes nas suas palavras, mas preferencialmente que sejam poucas, dão as informações de todos os envolvidos. Isso permite-nos aceder com facilidade, a partir desse campo familiar da pessoa, ao problema, não é? Nós olhando, às vezes a própria pessoa que está a ser constelada, ao ver estes movimentos físicos dos representantes, consegue percepcionar uma determinada postura, a sua postura. Então não depende do desenvolvimento intelectual nem emocional do constelador, mas pode ser por ele também incentivado e apoiado para acessar
mas nós podemos fazê-lo por nossas próprias vias através do um estado de mente expandida e da nossa percepção. E e o próprio constelador também pode fazer, ou deve colocar-se nesse estado de mente expandida, para também estar aberto àquilo que o campo lhe mostra e se permitir ser teleguiado, não é? Por tudo aquilo que aparece no campo. Então, essas informações elas não estão disponíveis ao nível da razão, por vários motivos. Essas informações podem ser contundentes e diferentes da narrativa. Nós podemos ter uma narrativa, reparem, eu se falar sobre a minha família, eu vou falar sobre a minha família sempre da mesma forma, de acordo com a minha narrativa familiar. Se eu for fazer uma constelação familiar e colocar lá representantes, às vezes pode-me ser mostrada uma narrativa familiar muito diferente daquilo que eu falo acerca da minha família, não é? Imaginem, um mesmo acontecimento vivido por dois irmãos, se eu descrever o acontecimento vou fazê-lo de uma forma, o meu irmão irá fazê-lo de uma outra forma. Então, o que nos é permitido ver no campo é exatamente isso. As informações, elas podem ser diferentes de toda a narrativa familiar que escutamos por toda uma vida. Mas que muitas, ou inúmeras ou milhares de vezes, encontram confirmação íntima para aquele que as recebe. Não é? Muitas vezes nós, quando percepcionamos determinadas coisas no campo, vemos que afinal nós já tínhamos uma percepção íntima de que as coisas eram assim. Mas tinha-nos sido contado uma determinada história e nós continuávamos a acreditar naquela história, porque é a história que nos foi passada. Mesmo nós fazemos uma interpretação de uma determinada forma que tem a ver com a forma, com a consciência como nós olhamos as coisas, que é diferente de cada membro da família. Ainda que cada membro viva a mesma situação, cada um vai ter um relato diferente. E o campo mostra, através dos representantes, todas essas narrativas na origem, sem os tais vínculos de interpretação, de uma forma nua e crua. E às vezes até nos vem confirmar suspeitas que nós tínhamos lá no nosso inconsciente, de que as coisas eram assim. Então esta confirmação, muitas vezes, dos factos muito importantes e de enredos dolorosos, promove uma mudança disruptiva, observável em alguns casos específicos, muito rápida na vida de muitas pessoas e que fascina outras tantas e mantém essa aura de mistério sobre o poder da transformação das constelações. E por isso é que fica a parecer algo mágico, mas não é. A importância de não dependermos do constelador terapeuta ajudante para interpretar a realidade que se mostra e se impõe é um salto quântico. É um salto de qualidade e de liberdade diante dos modelos anteriores, das anteriores psicoterapias. E a facilidade com que estas informações podem ser acedidas é outra possibilidade revolucionária que as constelações oferecem. É democrático. Qualquer pessoa num estado de sanidade mental pode aceder a estas informações sobre si mesma, sobre os seus sentimentos mais profundos. Isto pode acontecer, por exemplo, quando ela faz uma meditação sistémica, como algumas que são disponibilizadas aqui no próprio livro, ou durante as próprias constelações. Neste caso, preferencialmente com a mediação de um constelador bem treinado. Às vezes, factos podem ser confirmados com uma precisão assustadora. Qualquer pessoa pode aceder à dor do coração, ao movimento da alma, a uma frase ou uma intenção de um ancestral que há muito que já não está aqui. E isto explica-se também através do que, como eu vos disse, as constelações elas assentam na neurociência, etc., mas também na teoria dos campos morfogenéticos. E
Por isso mesmo é que é fácil aceder no campo a estas informações, que são informações da alma, são movimentos da alma. E movimentos da alma de ancestrais que muitas vezes nós nem conhecemos, nem que já não estão presentes. E isso é possível através destes campos morfogenéticos. E essas informações chegam até às pessoas como uma bomba ou como um bálsamo. Essas informações chocam, negam discursos e certas verdades que foram repetidas por toda uma vida ou que confirmaram certas, ou que vêm confirmar certas suspeitas íntimas que nunca haviam sido mencionadas, assumidas ou confirmadas antes. E a Ana Patrícia agora fala de alguns exemplos que lhe aconteceram em termos de terapia. Um relato que vem aqui diz: no fundo, sempre desconfiei que não era filho do meu pai. Ou frases como esta: a vida toda sonhei que tinha de facto um irmãozinho. Ou sempre senti que tinha perdido um filho e nunca pude falar ou chorar por isso. Ou sentia que a minha mãe queria ir embora. Ou meu pai nunca esteve lá de verdade. Ou no fundo eu sabia que estava me apoiando no meu filho e por isso era pesado demais para ele. Ou, por exemplo, ouvi aquela frase sobre a minha mãe e o meu coração na mesma hora me disse que era verdade. Ou ainda, esperei a vida toda por escutar aquilo. Outra, sabia que eu não estava louca, havia uma forte razão para tudo aquilo que nunca tinha sido mostrado. Outra, mesmo depois de mais de 15 anos de casamento, percebi que nunca tinha olhado para o amor do meu marido. Outra, pela primeira vez em 40 anos, senti o amor da minha mãe. Ou ainda, eu sabia que o meu pai não era aquele homem que sempre me disseram que ele era. Ou ainda, quando olhei para a minha avó, eu me senti amada pela primeira vez. Ou ainda frases como: agora tudo faz sentido para mim. Ou ainda, eu de facto nunca respeitei os homens. Só agora eu consigo ver isso. Agora começo a entender quem eu sou. São tudo frases das centenas de frases que a Ana Patrícia vai ouvindo e que impactaram e impactam ainda todos os dias e impactam qualquer constelador. E todas as vezes que nós nos colocamos diante de uma constelação ou de um atendimento sistémico, a Ana Patrícia faz e ensina a quem é aluna dela, a quem foi aluna dela, como é o meu caso, ensina-nos a fazer a mesma pergunta inicial. O que é que está em jogo aqui? O que é que realmente importa ser mostrado aqui? E a visão, aquilo que se pretende numa constelação familiar é a reconciliação. É o tal criar de uma imagem social, de uma nova imagem, uma imagem de reconciliação, uma imagem de solução. Então, Ana Patrícia agora fala sobre a reconciliação, que é, depois de todo um trabalho sistémico, é possível nós nos reconciliarmos, fazer uma reconciliação com quem de facto somos, com o nosso destino, com tudo aquilo que nos precedeu, nos impactou a todos os níveis, com todas as circunstâncias que foram determinantes para a história de cada um. A reconciliação com aquilo que antes excluíamos e que passamos a reconhecer como algo que nos constitui e nos pertence. Reconciliação com aquilo que nos feria e que por isso atacávamos, que passa a ser um lugar dentro de nós, na nossa alma e no nosso coração. Reconciliação com as pessoas cujos valores, comportamentos, ações, destinos confrontaram os nossos próprios valores, nossa moral, nossa conduta, nossas intenções e nos frustraram, feriram e até nos difamaram ou excluíram. Reconciliação com a nossa participação ativa em tudo o que houve e sobre o que nos sentimos vítimas. Reconciliação com os parceiros ou as parceiras anteriores, com uma relação de facto
está bem acabada, de que estamos livres, felizes para reconstruir a nossa vida e, sobretudo, para nos entregarmos ao amor novamente. Enquanto isso não é possível, enquanto não somos capazes de nos abrir novamente, nossa energia está envolvida demais com o que houve no passado. E o próximo tema é principais diferenças entre constelações familiares e psicoterapia tradicional. E eu vou parar a leitura agora e tenho uma proposta para vos fazer. As leituras têm sido feitas neste sistema do Instagram e do Facebook. Aquilo que eu proponho, até porque eu gostaria de levar isto um bocadinho mais fundo do livro da Ana Patrícia e fazer as meditações e fazer uma série de trabalho sistémico que é possível fazer através da leitura deste livro. Então o que eu proponho é que eu vou passar a fazer só diretos no Instagram, ao domingo à mesma, e quem quiser, quem realmente estiver interessado, eu não sei se vou conseguir fazer no Facebook porque preciso do computador para aquilo que eu quero e vos quero propor. Quem estiver no meu grupo pessoal do Ser, Sentir e Evoluir vai receber um link do Zoom para a leitura online. E nesse link do Zoom, eu além de fazer a leitura que vai ser transmitida aqui em direto, depois irei fazer a meditação e também me permite de alguma maneira trabalhar a parte da constelação familiar de uma forma diferente. Da forma como estou a fazer aqui, gratuitamente, com a leitura, etc. É na mesma um grupo gratuito, é uma aula de Zoom, um encontro no Zoom gratuito, mas que eu consigo ver quem está e consigo depois trabalhar mais ativamente com quem está. Portanto, a proposta é esta que eu deixo aqui. Quem ainda não está no grupo do Ser, Sentir e Evoluir é o grupo do WhatsApp que eu tenho, é um grupo meu privado do WhatsApp. Quem não está, escrevam aí no chat, depois no chat da publicação de que não estão, ou mandem-me uma mensagem privada no sentido de eu vos enviar o link para aderirem ao grupo. Claro que se ultimamente eu tenho poucas pessoas a assistir à leitura, é provável que as pessoas que estão aqui e que são certinhas e pontuais, que vão estar no Zoom, até porque já me seguem noutras coisas e provavelmente vão querer usufruir do Zoom e que eu corro o risco de ter 0 pessoas a assistir. Mas é um risco que eu quero correr, eu faço o meu para quê nestas leituras, é no fundo crescermos juntos com a leitura. Eu sinto que neste livro eu tenho que ir mais além, tenho que ir também um bocadinho nos exercícios sistémicos, nas meditações sistémicas. Não me parece que, pelo formato que tem havido, pelas pessoas que têm aderido, não me parece que seja a melhor forma fazermos a meditação aqui, portanto foi algo que eu ponderei e esta é a proposta que eu vos faço. Espero pelos vossos comentários, quem estiver aqui pode comentar já. Bem, eu já estou a ver pelas pessoas que estão aqui, provavelmente estarão quase todas nas salas de Zoom, não é? Mas esta é a minha proposta, espero que seja do vosso agrado e portanto no próximo domingo haverá aqui a leitura no Instagram, que será simplesmente a leitura, com muito poucos comentários, e depois quem estiver de facto no grupo do Ser, Sentir e Evoluir do WhatsApp, o meu grupo privado, receberá um link para a mesma leitura e nesse link depois vamos continuar na sala de Zoom, vamos continuar após a leitura do capítulo que for e vamos partir para meditações sistémicas e para algum trabalho sistémico que vai ser feito e entregue também de forma gratuita e online. Portanto, este é o convite. Espero que tenham gostado.
espero que adiram a esta proposta. A minha intenção neste livro é, de alguma maneira, nós podermos avançar. Obrigada, Maria Rocha. Podermos avançar no nosso crescimento. Por mim, tudo bem, diz Maria Alcina Almeida. Ok, então já sabem, se tiverem dois aparelhinhos, estejam no telemóvel e no computador, no telemóvel, no Instagram, no computador, através do Zoom, porque depois fechamos aqui e continuamos só no Zoom com a meditação sistémica. Ok? E venham. Eu sei que muitas de vocês já estão no grupo, portanto, quem não estiver, fale-me no privado, mande-me um direct, comente na publicação, porque estas coisas do Instagram e do Facebook, eles só entendem, não bastam os gostos, eles entendem através dos comentários que os conteúdos são importantes, e para os divulgarem, para isto chegar a mais gente, é uma forma também de vocês me retribuírem aquilo que eu estou a dar de coração. Tá bom? Uma excelente semana, um beijo enorme no vosso coração, e no próximo domingo já estaremos com um novo formato, Instagram e Zoom, para quem está no grupo do WhatsApp do Ser, Sentir e Evoluir. Beijinho, fiquem bem no Facebook, no Instagram, e uma boa semana.